a cada momento da nossa vida. Obrigado porque o Senhor trabalha através do Espírito Santo para que os seus planos se realizem, que o nosso coração esteja aberto. Eu clamo por isso. Que o Senhor seja a alegria onde há tristeza. Que o Senhor enxugue as lágrimas de quem chora. Que o Senhor seja suporte para aquele que se sente cansado e fracassado. Eu clamo por isso, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez no livro de Lucas, capítulo 1, versos 26 em diante, que é o texto base que nós estamos estudando, e também Mateus, o capítulo 1, a partir do verso 18. Vamos voltar à tela para que a gente retome um pouquinho do que estamos apresentando. Nós estamos apresentando a história, se você está ligando, está assistindo pela primeira vez, nesta temporada estamos estudando o nosso guia Marcadas pela Fé, 8 mulheres inspiradoras da Bíblia, e chegamos à nossa quinta personagem, Maria, mãe de Jesus, e eu estou trabalhando desde a quinta-feira passada com esse tema, apresentando detalhes da história de Maria e percebendo que Maria foi escolhida junto com seu esposo porque havia neles, e aqui estamos enfatizando Maria, mas havia neles comprometimento, havia neles submissão, entrega total para que o Espírito de Deus trabalhasse. E Jesus Cristo, se fazendo homem agora, sendo gerado no seu ventre, através da concepção do Espírito Santo, pudesse ser guiado e orientado. Por quê? Porque ele receberia influências da sua casa, do seu lar. E ontem eu trabalhei um pouquinho isso na introdução. Você percebe quantas influências nós recebemos do meio em que vivemos? Você percebe? E com certeza Jesus receberia essas influências, o ambiente em que ele estava. E o primeiro lugar de maior influência foi a sua casa. E o lugar de maior influência para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, é a nossa casa. Maria e José foram escolhidos de forma intencional. Maria era uma mulher de Deus. Vamos ao texto bíblico. Lucas capítulo 1, verso 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Lembra? Lembra qual é o contexto? O anjo havia acabado de anunciar que ela conceberia um filho através do Espírito Santo. Uma mulher que estava prometida, não casada. Ela ficou perplexa, não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas a resposta revela quem ela era. Olha só o texto. Essa parte sublinhada é importante, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa expressão a gente poderia explorar quanto nos submetemos à palavra de Deus. Quando Deus diz alguma coisa para a gente, quanto a gente submete a ela. O texto, no Cântico, a partir do verso 46, vai dizer: então disse Maria, a minha alma se engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Versos 46 e versos 47. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Nesses versos, percebemos a entrega, a submissão e o comprometimento que Maria tinha com a palavra de Deus. A gente vai falar mais sobre isso após o intervalo. É bem rápido, a gente já volta.
Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus de uma forma fácil, uma forma envolvente, para que você aprecie cada vez mais o texto bíblico. Porque a Bíblia não é um livro natural. A Bíblia é um livro sobrenatural. E entender a palavra de Deus é entender os planos que o Senhor tem para a nossa vida. É poder responder de onde eu vim, porque eu estou aqui e para onde eu vou. E quando a gente estuda a história de Maria, nós percebemos o cuidado de Deus na escolha, o cuidado de Deus para que Jesus viesse, Ele, o Redentor do mundo. Se você deseja receber aí na sua casa o nosso guia de estudos Marcadas pela Fé, a história de 8 mulheres que podem nos ensinar, mande uma mensagem para o WhatsApp agora, é o 12982444449. Receba seu guia de estudos, aqui você tem um belíssimo texto feito pela educadora Cláudia Luz, você tem perguntas, você tem textos bíblicos que fazem você entender qual é o comentário. E no final de cada história, uma pequena oração que é significativa para a nossa reflexão. Mande uma mensagem para o WhatsApp, 12982444449. Vamos continuar o nosso estudo pensando nos detalhes do texto aqui. Continuemos. A professora Cláudia coloca: a resposta de Maria revelou sua perfeita compreensão das Escrituras, sua humildade e sua disposição em obedecer a Deus. Lembra que eu citei ontem? Ontem eu mencionei que havia uma concepção a respeito do Messias que era uma concepção equivocada. Eles achavam que o Messias viria de uma forma como um rei poderoso para libertá-los da opressão romana. Os judeus tinham essa impressão. Mas Maria conhecia a palavra. E é muito claro que para ela era muito distinto que o Salvador e a missão do Salvador seria diferente. E ela foi entendendo isso ao longo da vida. Porque o comprometimento de Maria no processo educativo de Jesus não se deu somente na concepção e na sua infância, ela acompanhou o ministério de Jesus. E em cada momento, nós percebemos comprometimento. E aqui cabe uma reflexão para nós. Existe da nossa parte, nós que somos pais, existe da nossa parte comprometimento no processo de testemunharmos para os nossos filhos a vontade do Senhor em todas as nossas ações? É para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Houve comprometimento na vida de Maria em todos os instantes. Vamos voltar ao texto bíblico. A professora Cláudia também cita que Maria representa aquela fé genuína, fruto de um relacionamento próximo com Deus, submissão, entrega, mesmo diante de algo que é inexplicável. Receber a concepção do Espírito, um filho gerado. E tem mais, né? Tem mais, que agora eu vou aprofundar, trabalhando um pouquinho em José, que é o comprometimento social de ter aceito isso, adquirido isso, fazer parte desse plano, o comprometimento dela na sociedade, como poderia haver uma rejeição, porque ela não tinha, o seu casamento não tinha se consumado, ou seja, ela era prometida, mas ainda não tinha se casado, mas havia um comprometimento social. Como que ela pareceria agora esperando um bebê? E ela disse isso para o anjo. Vamos lá, olha só. Vamos analisar José sob a perspectiva da sua fidelidade a Deus, o plano de Deus, mas também vamos analisar a forma como ele honra. E essa honra se dá por uma mulher que
Ele a amava verdadeiramente? Olha o que diz o texto, Mateus capítulo 1, verso 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele não sabia do todo. E ele não quis comprometer. Olha que coisa digna, honrosa da parte de José. Mas reflete a cumplicidade e o amor que eles tinham um pelo outro antes de terem se casado. O texto bíblico diz que diante dessa decisão, não querendo a infamar, enquanto ponderava nessas coisas, reflexão. Mas o que está acontecendo? Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas. Lembra? Essa expressão também é usada para Maria. O anjo, quando aparece para Maria, diz: não temas, não temas. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha que interessante, quando a gente mergulha no texto. Não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aceitação, comprometimento. Por quê? Porque ele estava focando num bem maior. E esse bem maior era a promessa da vinda do Salvador e era o seu núcleo familiar. É para a gente refletir. O que é mais importante na sua vida? Quanto você tem se comprometido para preservar, para salvar, para cuidar do seu núcleo familiar, seus filhos, seu cônjuge. Lembra bem, José tinha que enfrentar um contexto social para que o seu núcleo familiar pudesse ser preservado. A confiança em Deus estava acima de qualquer concepção própria ou de imposição social. Dá para entender isso? Somente a entrega a Deus faz com que a gente honre sabiamente a nossa família. Somente a entrega. E agora, eu paro aqui um pouquinho e me permita fazer a reflexão de ontem e hoje compará-la. O que mais influencia a sua família? Qual é os seus filhos? O que mais influencia? Ontem a gente listou algumas dessas coisas. O que é? É o que ele vê, é a sua escola, é a comunidade religiosa, é a igreja, ou é a casa, são os amigos. O que influencia mais? E a gente trabalhou um pouquinho que a maior influência tem que ser a casa. Agora, essa influência será resultado da prioridade que você dá para a sua casa. E aqui eu pergunto, a prioridade é a sua casa? E eu pergunto para você, quais são as suas prioridades? O que mais influencia? Quais são as suas prioridades? Trabalho é a sua prioridade? Trabalho é importante, você pode dizer. Seus sonhos, o que você deseja adquirir, são sua prioridade? Não tem nada de errado com isso. Eu creio que é importante a gente pensar, não tem nada de errado com isso. Desde que essas coisas não substituam aquilo que é o mais importante. E o que é? A família. A prioridade da nossa casa tem que ser a nossa família.
Enquanto o eu estiver em foco, as outras coisas serão, a família não. Porque aqui está focado, pastor, mas eu quero dar mais conforto, tenho sonhos materiais para dar mais conforto para a minha família, mas nada pode substituir. E eu quero orar hoje à noite, porque na lição de José, no comprometimento de Maria, nós percebemos que a família era o mais importante e ele decidiu protegê-la. Comece protegendo o seu cônjuge. Comece cuidando do seu cônjuge e os seus filhos estarão sendo cuidados, estarão sendo protegidos. Eu quero orar para que pelo poder do Espírito você tenha condições para isso, nós tenhamos condições para isso. Pai do céu, ajude-nos a cuidar da nossa família, a priorizarmos a nossa família. Eu clamo por isso. Talvez eu estou falando para alguém que está desistindo, que ele mude de ideia, dê forças para ele. Eu suplico em nome de Jesus. Amém.